céu ou inferno depois de morrer. Isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Muitas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Muitas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Do lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer e renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer e renascer. Do lado de lá. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. É a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos. Amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade.
céu em espírito, e ali adorarei a Cristo Rei. Vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Subirei ao céu em espírito, e ali adorarei a Cristo Rei. Vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Vamos em cânticos saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó amigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. Nossas boas-vindas a você que acompanha mais uma live da reunião de terça-feira do Centro Espírita Jesus Perante a Cristandade. Reunião esta que seria a pública, né? Presencialmente. Mas, no entanto, seguimos aqui através das gravações da live. E é com grande alegria que aqui nos encontramos para levar até você mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje está a cargo do nosso companheiro Jacques, e tem como tema: fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Antes de passarmos a palavra ao mesmo, gostaríamos de lembrar a todos que dispomos de várias atividades, mesmo não presenciais, em nossa casa. Além de outras atividades que os senhores, tendo interesse em saber quais são, podem entrar em contato com este número que se encontra na tela.
Temos, por exemplo, a triagem na segunda-feira, né? Onde os senhores poderão tomar conhecimento de como funciona o tratamento espírita, né? Temos também atividades para com as famílias carentes, os quais são os nossos assistidos, né? Os quais solicitamos doações de toda espécie para que possamos encaminhar a essas famílias, né? Também temos opções dos senhores contribuírem para com a nossa casa, para ajudarmos a manter essa instituição, né? Temos o Bazar da Caridade, temos o Clube do Livro Espírita, enfim. Então, para não tomarmos o tempo do responsável pela explanação do estudo da noite de hoje, é só entrar em contato com este telefone, então. Lembrando que após a explanação do Evangelho, temos o momento do passe, né, onde convidamos a todos a pegarem um recipiente com água para que a mesma seja fluidificada após o momento do passe. Convido a todos, então, nesse momento, a fecharem os seus olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com o propósito de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nos deixado já há tanto tempo, mas que muito bem nos cabe exemplificá-lo nos dias atuais. Que possamos nós sermos receptivos a adquirirmos todo o ensinamento nesses instantes. Que possamos nos desprender por completo de tudo o que for material. Que possamos nos dedicar neste momento ao propósito qual almejamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixa-nos, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Com a palavra, então, o companheiro Jacques. Boa noite a todos. A Deus, nosso Pai, todo o nosso amor e toda a glória. E louvado seja o nome do nosso Mestre Jesus. E gratidão aos bons espíritos por estarmos aqui reunidos nessa noite de estudo e reflexão em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Mas antes da gente adentrar o nosso tema, eu queria só lembrar, por alguns instantes, que na nossa reunião pública, mesmo sendo de forma virtual, ela atua como um tratamento. Então, muitos dos companheiros, muitos dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, estão em tratamento. E nesse instante, os nossos lares é uma extensão do nosso centro espírita. Porque se nós não tivéssemos atravessando por um período pandêmico, com certeza estaríamos todos aqui reunidos no salão principal do nosso centro ou nos dirigindo para salas temáticas. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos manter a mesma atenção, os mesmos cuidados, a mesma sintonia que se estivéssemos aqui presencialmente. Então, é sempre importante manter um ambiente mais harmônico possível, evitando discussões bobas, estando junto com o nosso copo de água, estando juntos também, porque não, com o nosso velho e bom companheiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Pierre, ele fez alguns pedidos. E dentre alguns pedidos, um em especial
tem a ver com o nosso tema dessa noite. Como já é de costume, vamos imaginar Jesus em nossos lares, junto conosco, no ambiente que nos encontramos agora, seja no nosso quarto, seja na nossa sala, seja na cozinha, no cômodo que nos encontramos agora, vindo até nós para conversar conosco. Estamos atravessando um momento difícil da humanidade. E aí muitos se questionam por quê? Até quando vai? É normal que tenhamos medo, é normal que tenhamos insegurança, mas devemos lembrar sempre que no meio dessa escuridão e nessa tempestade há um farol que ilumina os nossos caminhos, que é o Mestre Jesus. Devemos fortalecer a nossa fé. Mas, diante do medo, diante da insegurança, diante das nossas crises de ansiedade, quem de nós já não perguntou o que é preciso, Senhor, para que eu seja salvo? O que é preciso, Senhor, para que eu tenha a tua glória? Vamos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, o que Cristo nos apresenta. E aqui, essa noite, em posse do nosso Evangelho, nós vamos estudar, num primeiro momento, o que nos trouxe o evangelista Mateus. Vamos ler juntos aqui. Numa das passagens do Evangelho, Mateus relata: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responderão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Quem são os pequeninos?
Vamos refletindo. Quem são estes pequeninos? Mas seguindo o relato de São Mateus, o rei, então, dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Da mesma forma, espantados, também eles, os que estão à esquerda, replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, não te assistimos? Então, ele responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes para a assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Já refletiram sobre essa passagem? Quem são os pequenos a que Jesus se referiu? Agora, se passar um filme em nossa cabeça, nós andando pelo centro da cidade onde moramos, nós olhamos com atenção nos pontos de ônibus, nós olhamos com atenção nos semáforos, nos sinaleiros, nós olhamos com atenção embaixo das marquises, como nós reagimos quando chega alguém e nos pede algo para saciar a fome ou saciar a sede. Qual é o nosso olhar? É um olhar de indiferença? É um olhar de compaixão? E nesse momento, no qual estamos passando, a humanidade, muitos relatos de mães que não têm o que colocar na sua panela. Nos grandes centros das cidades mais populosas, a quantidade de pessoas que estão em situação de moradores de rua. Mas Jacques, tiveram oportunidade, optaram pelo mau caminho, optaram pela bebida, optaram pelas drogas. Jacques, optaram pela prostituição. Meus irmãos, minhas irmãs, só existe um único ser que pode fazer um julgamento, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Todos nós outros estamos nivelados. Não podemos, de forma alguma,
usar como uma linha comparativa uma única existência, uma única encarnação. Nós não sabemos o que fizemos ou deixamos de fazer nas nossas indas e vindas reencarnatórias. Quando nós julgamos alguém, nós estamos nos igualando a Deus. E isto é um terrível erro, um terrível engano. Nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Mas, Jacques, se eu der dinheiro, eu tenho certeza, vai comprar a pinga, vai comprar a pedra de crack. De novo, estamos julgando. E nesse julgamento, não é o nosso orgulho falando mais alto? Você já experimentou a sensação de ser invisível? Aonde você está em um local e várias pessoas passam como se você não existisse? Eu não consigo imaginar a dor dessas pessoas. Eu não consigo. Deve ser algo insuportável. E se no meio destas pessoas está Jesus Cristo, nos avaliando, nos experimentando. E no momento do nosso desencarne, está aqui, aonde, para uns, o suplício eterno, e para os justos, a vida eterna. Nós nos dizemos espíritas, que acreditamos nas reencarnações, que acreditamos que a verdadeira vida é após a morte, que acreditamos que enquanto houver necessidade de ajustamento moral, nós devemos reencarnar e passar por provas e expiações. De que lado você gostaria que Jesus Cristo te convidasse agora? Só que com um detalhe. Muito se tem estudado, muito se tem lido sobre a transição planetária, certo? Muito tem se estudado sobre transição planetária. E muitos gostariam de estar numa terra regenerada. A terra prometida. Esta é a terra prometida. Ou nós queremos ir para um planeta primitivo, auxiliar, aí sim, os nossos irmãos estarão iniciando as suas jornadas reencarnatórias e passar por todas as fases, olhando de longe a Terra, linda, resplandecente, regenerada, e nós ao longe, com sentimentos de saudade, e refletindo, por quê? Por quê? Eu segui o meu orgulho quando eu deveria seguir o amor, a caridade e a humildade. São estes pequenos que estão em dificuldades a que Jesus Cristo se refere. O mais forte, aqueles que estão em condições, em vantagens, privilegiados, eles não devem esmagar. Eles não devem passar por cima, eles não devem ignorar os menores. Pelo contrário, eles devem
auxiliar, a ajudar. Nós já aprendemos que a riqueza material ela é transitória, ela é da terra e ela permanecerá na terra. Nós não levamos fortunas materiais além do túmulo. Nós levamos as riquezas morais. Imaginamos Jesus agora junto. Mas um mestre de infinita bondade e um pai misericordioso sempre nos dão uma nova oportunidade. O que faremos nós? Eu estou me referindo a eu, ao Eduardo, ao Pierre, que estão junto conosco aqui, a todos vocês que estão conosco em suas casas. O que nós faremos de diferente depois das reflexões desta noite? Para que lado Jesus, mais adiante, nos convidará a seguir? A sua direita ou a sua esquerda? Seguindo. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? A vida eterna aqui, para nós hoje, está claro. Estarmos na vida espiritual, evoluindo constantemente, fazendo parte de um planeta regenerado, quiçá ser merecedores de uma morada mais feliz. O que preciso eu para ter essa glória? Respondeu então Jesus, que é o que está escrito na lei. O que lês nela? Muitos de nós têm na ponta da língua. Então, o doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu: muito bem, faz isso e viverás. Não parece simples? Não parece simples. Eu amo a Deus com toda a minha força, mas como que eu vou amar a Deus se eu ignoro os irmãos mais necessitados? Se eu julgo, ao invés de ajudar, de alguma maneira, eu julgo, eu viro o rosto, eu atravesso a rua. Lembre-se, o Mestre Jesus nos conduziu até aqui pelos seus atos, pelo seu exemplo. Chico Xavier, a maior referência contemporânea do espiritismo, arrastou as multidões pelo seu exemplo. Há vários falsos profetas por aí falando bonito, mas fazendo muito pouco, quase nada. Seguimos. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Aí ele vem um exemplo para a gente refletir. Aqui vem a famosa parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu
e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as prensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era a moeda da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí, meus irmãos, para nós, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Quantos estão caídos? Quantos pais de famílias que não têm trabalho estão com dificuldade de comprar um gás, de colocar o pão na mesa? Quantas famílias estão saindo dos seus lares porque não têm condições de pagar o aluguel? Estão indo morar com outros familiares e tendo que morar em abrigos que já estão lotados. Ah, Jacques, mas a Covid. Vocês conhecem o padre Lancelotti? Um exemplo, fugindo da doutrina espírita. Já ouviram falar sobre o padre Lancelotti? Que anda no meio da Cracolândia, em São Paulo? Ele está preocupado com a Covid? Ou ele está tendo compaixão em levar o alimento? É claro que nós temos que nos proteger. É claro que devemos tomar cuidado. É claro que, ao fazer um trabalho desse, devemos estar usando a nossa máscara, como em qualquer outra situação, fazendo uso do álcool em gel, da água e sabão, retirando e lavando as nossas roupas depois. Mas isso não é e não deve servir de bengala para justificar a nossa inércia, a nossa falta de capacidade de fazer o bem ao próximo. O Covid não deve servir de bengala, não deve servir de justificativa. Quantos chegam às nossas portas pedindo? Quantos? Para aqueles, agora vamos dirigir aos trabalhadores do Centro Espírita que já participaram da campanha da Fraternidade Alta de Souza, uma campanha bonita, uma caravana bonita, que os grupos saíam batendo de 2 em 2 nas portas. E qual era o sentimento quando escutavam um não? Quando eram julgados por serem espíritas? Quando eram questionados? Agora você imagine um pai e uma mãe tendo que fazer isso. Ajude. Ah, mas ele vai trocar por pedra. Aí é responsabilidade dele. Ah, mas vai comprar pinga. É responsabilidade dele. Jesus está avaliando as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento. O que estamos fazendo ou deixando de fazer? Auxilie. Auxilie da maneira que pode. Lembram que logo no começo que Jesus disse: estive preso, estive doente e não vieste me visitar.
Nós conhecemos a ação do pensamento, a ação magnética do pensamento. Dentro de alguns instantes, nós não seremos beneficiados por passe, por médiuns que estão nesses instantes, cada um em seu lar. Nesses instantes, há vários médiuns em seus lares, vibrando, atuando como se estivessem aqui no centro espírita, pela ação do magnetismo e do pensamento. Se nós somos beneficiados pela ação desse magnetismo na hora do passe para o nosso tratamento, a nossa ação de nos colocarmos em prece aos irmãos que estão nos leitos de hospital, aos irmãos que estão em isolamento domiciliar, aos irmãos que estão encarcerados, não teria a mesma ação? Não seria uma forma de retribuir as graças recebidas? É preciso eu ir num presídio ou eu posso orar com todo o meu amor, sem fazer nenhum pré-julgamento por que está lá? Apenas orar, juntando-se a vários outros que pensam, que oram por esses irmãos que estão presos, por esses irmãos que estão nos leitos de UTI, nos leitos de hospital, em suas casas, em isolamento, os que estão nas ruas. O meu trabalho profissional tem exigido que eu pegue a estrada. É impressionante a quantidade de pessoas no andarilhos. Aí eu me pergunto, eles não surgiram do nada. Eles foram crianças de colo. Eles foram crianças que precisaram ser amamentados. Eles são filhos de alguém. Alguém deve estar chorando a ausência deles. E eles estão sozinhos pelo mundo. Está chegando o inverno. Quem está por eles? É óbvio que, espiritualmente falando, eles não estão sozinhos. Provavelmente estão passando por provas. Mas daí, na visão de encarnado para encarnado, seguindo os mandamentos do Mestre Jesus, são os nossos irmãos que precisam de um auxílio. Meus irmãos, estamos indo para o final. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse Mestre Jesus, os pobres de espírito, isto é, os humildes. Os humildes, aqueles que respeitam a Deus, as decisões do Pai. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio, o Mestre Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-se claramente em termos explícitos como cidadão absoluta da felicidade futura. O
O que devo fazer eu para ser salvo? Abrir o coração para a caridade. Amar sem distinção. Me entregar aos ensinos do Mestre Jesus. E confiar com muita fé. Estamos sempre amparados por uma espiritualidade amiga, por uma força maior, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, neste e no outro mundo. Ame. Pratique a caridade. E siga os passos do Mestre Jesus. Meus irmãos, eu vos convido a fechar os vossos olhos e glorificar com todo o nosso amor a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Santificado é tu, Mestre Jesus, exemplo vivo de amor e de caridade. Que esteja sempre em nossos corações, Mestre Jesus, e que em nossos lares encontre o abrigo. Que possamos nós, Mestre Jesus, sermos merecedores do magnetismo do passe, que possa acalmar o nosso coração, clarear os nossos pensamentos, nos auxiliar a reconciliarmos os nossos irmãos, sejam encarnados e desencarnados. Mestre Jesus, que nesta noite sejamos merecedores de uma boa noite de repouso, e que durante o repouso do corpo físico, possamos nós, Mestre Jesus, ir ao encontro dos bons espíritos, ao encontro dos nossos mentores, em busca da continuidade do tratamento, em busca de estudo, Mestre Jesus. E ao retornarmos para o corpo físico, possamos ter em nossos corações a alegria e as lembranças desses reencontros. E que possamos, Mestre Jesus, estar sempre à tua direita, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz em nossos corações e em nossos lares. Uma boa noite. Meus irmãos, que alegria nos reunirmos na oportunidade de estarmos junto com Jesus. E dentro desse momento, agora, iniciaremos a nossa participação no passe. Pediríamos que colocassem seus copos com água para a realização da fluidificação e que buscássemos no nosso lar aquela posição confortável a fim de recebermos as boas energias. Então, meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estará. Jesus está conosco, meus irmãos. Tranquilizemos o nosso coração. Respiremos calmamente. Então, inspiremos e expiremos. Inspiremos e expiremos. Oremos com fé. Sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza, Senhor, da sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos nossos ombros, banham o nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as nossas impurezas e pacificam o nosso ser.
Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram a nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos e ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. Meus irmãos asserenados, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso lar, roguemos ao Mestre querido, possa nesse momento magnetizar todo o nosso lar, deixando balsâmico, curativo, e roguemos a Jesus nesse instante, possa tocar a nossa água. Senhor Jesus, rogamos nesse momento, Senhor, do vosso coração magnânimo e amigo, Senhor, o magnetismo sublime da tua paz. Confiamos em ti, Senhor Jesus, e rogamos que possa tocar a nossa água, Senhor, semelhante àqueles momentos, Mestre, quando tu esteve conosco há mais de 2000 anos, realizando as curas, Senhor. Quando tocaste, Senhor, os irmãos na vista, quando magnetizaste o barro, Senhor Jesus, pois nós confiamos, Mestre, e temos a certeza de que ao ingerirmos, Senhor, a água que tu magnetizou, poderemos, Senhor, na medida da nossa fé e do nosso merecimento, alcançarmos também a cura das nossas mazelas, Senhor. Mestre, prossegue conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.